Eu quero chamar agora esse cara que é mentor de tráfego para lançamentos. Quem aí precisa de tráfego? Essa é a palestra para você ouvir. Esse cara foi responsável por todo o tráfego do Arrasta Pra Cima no ano passado, fazendo a gente chegar na marca histórica de R$1 milhão de doação. Vocês querem saber de uma coisa que eu descobri semana passada no churrasco pré-Arrasta? O Criança Esperança, todo mundo aqui conhece Criança Esperança, certo? O Criança Esperança ano passado doou R$11 milhões. Ou seja, nós já somos 10% do que é um Criança Esperança, sem a Globo, sem as TVs, só com o apoio de algumas. Então, uma salva de palmas para o Arrasta Pra Cima, porque 10% do que é o Criança Esperança, eu não tinha noção disso, gente. Quando a gente faz as coisas, elas tomam proporção, quando elas têm propósito, elas tomam proporção que fogem da gente. E a gente já chegou a 10% do Criança Esperança. E o Natan, ele fez toda a diferença para acontecer isso. Ele é especialista em captação de leads e criador do método M7. E ele vai ter uma surpresa especial. Quem quiser fazer mentoria de tráfego, nós vamos lançar um desafio aqui para vocês. Senhoras e senhores, Natan Madeira! Fala, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu trouxe a minha cola aqui, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pro papel, mas é uma satisfação imensa estar aqui nesse palco com essa causa tão bacana que é o Arrasta Pra Cima. Então, eu sei que quando falar mentor de tráfego, vocês podem esperar algo técnico, mas eu resolvi trazer algo que eu faço e que provavelmente muitos de vocês, principalmente ali quem já está na parte do digital, vai poder fazer também. Então, vamos começar com, rapidamente, o porquê que eu trouxe essa palestra. O tema da minha palestra vai ser sobre consultoria. Como o Diego falou, no final da palestra tem uma surpresa. Então, fiquem, porque vai ter uma surpresa. E a ideia é trazer para vocês os 6 passos que eu pratico nas minhas consultorias e que vão fazer você conseguir fazer consultorias de sucesso. O que eu considero uma consultoria de sucesso? Eu considero uma consultoria de sucesso quando você atinge o objetivo que o seu cliente estava esperando. Então, só para vocês entenderem um pouco por que eu posso falar desse assunto, eu dou consultorias há mais ou menos uns 2 anos. Eu monto times de tráfego, ou seja, se você é um expert que tem lá o seu lançamento, o seu infoproduto, e você deseja ter seu próprio time de tráfego e não mais terceirizar o tráfego, eu faço esse processo. Só que para esse processo, eu desenvolvi um método. Então, o meu método de tráfego, né, o método M7, que é implantado durante esse processo. E para quem que eu já fiz esse processo? Para vocês entenderem um pouco mais. Eu já fiz para Valesca Bruzzi, alguns aqui devem conhecer, lá dos 100 Passos. Já fiz para Bruna Rebelo, do Cake Lover. Por Ander Alencar, do Render. E para muitos outros influenciadores na parte do digital ali, muitos experts. E como que funciona um processo de consultoria de sucesso? Um processo que você vai conseguir chegar no resultado esperado pelo cliente. Ele funciona basicamente em 6 passos que eu separei e vou trazer aqui para vocês. Esses passos eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, eu lembro que no meu primeiro processo de consultoria, eu fechei sem um passo desse daqui e o que aconteceu? Eu acabei ficando ali refém do processo e no final nem eu, consultor, e nem o cliente saíram felizes. E por que isso aconteceu? Porque não tinha ali a metodologia clara, não tinha ali o que era o combinado, o que ia ser entregado. Então eu vou trazer aqui para vocês em alguns passos. O primeiro passo é um passo que todo mundo que eu converso sobre consultoria erra, que é não cobrar por hora. Por quê? Pensa que o processo de consultoria, ele é um processo personalizado, ou seja, eu vou estar lá individualmente atendendo a uma empresa. Se eu não cobro por hora, acontece o fenômeno, eu brinco que é o fenômeno do amém. O que é o fenômeno do amém? Toda hora a empresa quer uma reunião para um amém. Natan, posso fazer isso daqui? Aí eu tenho que ir lá e falar que sim. Pode fazer isso aqui? Ah, não, isso não. Só que isso consome muito tempo. E por consumir muito tempo, eu não saio feliz da relação. E o cliente, ele se torna muito dependente. Então, uma coisa que eu digo que o processo de consultoria ele tem que acontecer é
o cliente sair independente do processo. Eu sei que muitas pessoas, quando fazem o processo de consultoria, elas querem ali, eu digo consultor, né? O consultor, ele quer manter o cliente ali no seu guarda-chuva. Só que isso deixa o cliente com aquele senso de, poxa, eu vou contratar uma coisa que depois eu vou ter que ficar pagando para sempre. E não é assim que funciona. Então, o meu processo, eu digo sempre que é uma transferência de conhecimento. Então, para isso, eu preciso cobrar por hora. Por quê? Porque aí eu vou conseguir entregar o método e o cliente sair satisfeito. Então, esse é um primeiro erro. O segundo é ter um método validado. Como eu falei para vocês, o que é um método validado? Gente, para cada tipo de negócio vai ter um tipo de método. Por que eu digo que o meu método é validado? Porque eu já investi dezenas de milhões de reais. Não é que eu faturei ou ajudei negócio. Não, eu investi. Eu gerenciei isso de tráfego para a ferramenta. Então, quando você gerencia muitos milhões, você aprende o que fazer com esse dinheiro. Então, depois que eu aprendi, depois que eu investi muito, eu me tornei apto a desenvolver um método que é como investir esse dinheiro da melhor maneira. Então, a maior reclamação aí de quem tem gestor de tráfego é o quê? Ah, tráfego não está dando resultado. E às vezes pode ser uma verdade e você tem que entender o porquê não está dando certo. E é isso que eu fiz ao longo dos últimos anos. Eu investia, vi o que dava certo, o que dava errado e fui compilando esse método. Então, para vocês aí que querem dar uma consultoria, e essa é a consultoria de qualquer coisa, não de tráfego, você precisa de um método validado. E aí vai de cada um como que valida esse método. Eu validei o meu através de muito investimento. Você pode validar o seu daqui a pouco através de anos e anos de prática. E cada um vai validar do seu jeito. O terceiro, medo de cobrar. Até para surpresa aqui do final, um processo de consultoria comigo, lembra que eu cobro por hora, mas eu cobro por pacotes de horas. Então, hoje, para fazer uma consultoria de tráfego comigo, tem duas maneiras. Você pode ter duas dores aí. Uma dor é você precisar de performance. Ou seja, você já tem lá o seu time de tráfego, você já tem ali o seu tráfego rodando, só que você precisa de performance, você precisa melhorar os lançamentos. Por exemplo, eu fiz um processo em que o cliente estava já há uns 3, 4 lançamentos investindo ali 80 mil e faturando 400 mil. A gente faz o processo de consultoria, ele investe os mesmos 80 mil e fatura 1,5 milhão. Ou seja, ele fica muito feliz e eu fico muito feliz porque eu consegui aumentar a performance. Essa é uma forma. A segunda forma é você que não tem um time de tráfego, você terceiriza seu tráfego e você está insatisfeito com essa terceirização. E aqui é um ponto importante, você precisa estar insatisfeito, porque se sua prestação de serviço está boa ali, a quem te presta serviço, não tem por que você querer montar um time de tráfego. E aí você deseja montar o time de tráfego, então você vai me contratar para treinar ali o seu time, implantar meu método e você ter a sua equipe própria. Beleza. Essas duas formas, elas têm uma variação somente, que é a quantidade de horas que eu preciso. Geralmente, para uma consultoria de performance, eu vou precisar de 5 horas. E para uma consultoria de montagem de time, eu vou precisar de 10 horas. Lembra que eu falei do primeiro ponto sobre cobrar por hora. E, no meu caso, a hora é 5 mil reais. Então, ou é um processo de 25 ou é um processo de 50 mil reais. Então, por que eu falei isso? Porque quando eu falo 50 mil reais, para muita gente isso pode ser muito e para muita gente isso pode ser pouco. Só que, para a grande maioria das pessoas, isso é muito. Mas eu não comecei cobrando isso. Eu comecei lá cobrando meus 200 reais por hora, depois 400 reais por hora, depois 1.000, depois até chegar aos 5 mil. E, claro, em algum momento eu vou aumentar esse valor. Então, não tenha medo de cobrar. Se você tiver medo de cobrar, vá começando aos poucos, mas vá aumentando o seu preço. Não prometa, esse é o quarto passo, não prometa o que você não pode cumprir, o que não depende de você. Vamos lembrar que uma consultoria, ela não é uma execução, ela não é uma prestação de serviço. Então, eu não posso prometer resultados que não dependem de mim. Isso é um erro muito comum, porque lembra que eu falei do caso de que investia 80, voltou 400 e depois voltou 1,5 milhão? Ali eu transferi o conhecimento, mas se eles pegassem o conhecimento e não fizessem nada com aquilo, se eles não executassem, simplesmente aquilo não ia acontecer.
Então eu não posso prometer, eu nunca prometo. É engraçado porque todo mundo fala que para uma boa venda precisa ter uma boa promessa, só que no meu processo eu nunca prometo, porque eu tenho muito resultado, então as pessoas compram o Natan e não a promessa. Então cuidado para você não prometer algo que você não pode cumprir. O quinto passo é a prova social. A prova social, para quem não entende, eu vou explicar de uma maneira muito simples e que vocês vão ver o poder. A prova social é quando alguém te recomenda. Então, muito provavelmente hoje, independente do que você faça, se o que você faz já tem algum tempo, você tem ali pessoas que passaram pelo seu processo, pelo seu conhecimento e geraram resultado. Essas pessoas, elas podem ser sua prova social. Só que as pessoas, normalmente, elas não vão ali por espontâneo, né? Você vai ter que ali, de alguma forma, fazer uma cobrança. Só que é muito complicado, por exemplo, a pessoa me pagou a consultoria. Ela não me pagou a consultoria com dinheiro e um depoimento. Ela me pagou com dinheiro. Então, para eu conseguir um depoimento, eu tenho que conseguir resultados muito espetaculares. Então, quando você consegue entregar muito mais valor do que você recebeu, você consegue essas provas sociais. Então, um dos grandes segredos é que a maioria dos meus clientes, eles gravaram para mim um vídeo me recomendando. Então, quando alguém hoje que não me conhece vem me contratar, geralmente eles conhecem alguém que eu já atendi. E quando eles conhecem alguém que eu já atendi, aquela pessoa, aquela recomendação faz eu vender muito mais fácil o meu produto. Então, se você hoje quer ter essa prova social, você precisa pedir. Quando eu digo assim, a maioria dos meus clientes tem, parece que eles gravaram de livre vontade. Ah, Natan, vou gravar um depoimento. Isso foram pouquíssimos. A minoria gravou espontaneamente. O que eu precisei fazer? Eu precisei pedir. Então, peça depoimento de quem você gerou resultado. Porque esse depoimento é que vai abrir sua porta para o próximo cliente. Então, através desses depoimentos que você consegue mais clientes e consegue quebrar, por exemplo, a objeção de que você é muito caro ou de que seu método não funciona. E, por último, eu guardei essa por último porque essa, sem sombra de dúvida, todas as outras eu fui ali isso já conheço, isso eu já sei. Mas essa última aqui foi a que fez eu ter toda a diferença que eu tenho e de 100% das consultorias que eu dei até hoje terem resultado. Por quê? Uma coisa que acontece é que a gente, eu vou usar uma palavra que vocês vão entender, a gente se emociona quando a gente começa a fazer ali alguma coisa. Então a gente quer vender para todo mundo. Só que a gente não se preocupa se a pessoa que está comprando de mim, se ela vai conseguir ter o resultado. Então, uma das coisas que me fez ali ter muito resultado com consultoria é porque eu disse muito não. Tanto que eu estou aqui, se alguém me abordar perguntando do processo de consultoria, eu preciso avaliar, não é simplesmente pagar. Hoje não existe um link de 50 mil reais para você pagar e depois vir falar comigo sobre a consultoria. Não é assim. Eu preciso escolher. Então, eu que escolho quem eu vou atender. E por que isso faz diferença? Porque quanto mais eu escolho quem eu atendo, que aquela pessoa que eu tenho, não posso dizer a certeza, mas a quase certeza de que eu vou conseguir gerar resultado, mais resultados eu gero. E quanto mais resultados eu gero, mais prova social eu tenho. E quanto mais prova social eu tenho, mais clientes eu consigo. Então, é um ciclo perfeito. Quando ele é quebrado? Quando eu começo a atender pessoas que eu não gero resultado e, pior, essas pessoas podem virar detratores. Elas podem falar, cuidado, o Natan promete, mas não entrega. O Natan cobra caro, mas ele não resolve o problema. Então, o grande segredo, e isso é para qualquer tipo de negócio, principalmente se o seu negócio é você. Se você que entrega, se você que dá ali a mentoria, se você que dá a consultoria, é você escolher os seus clientes. Então, hoje, por exemplo, eu também tenho uma mentoria
é uma mentoria voltada para gestores de tráfego. E essa mentoria, mesma coisa. Não tem um link para a pessoa pagar. Ela tem que fazer uma aplicação, ela tem que passar por uma entrevista, ela tem que ser aprovada, ela tem que estar qualificada para ela poder fazer o pagamento. E isso, novamente, o que eu faço? Eu aumento a minha taxa de satisfação. E quanto maior a sua taxa de satisfação, mais fácil fica vender para o próximo cliente. Então, esses 6 passos, eles me ajudaram muito, principalmente quando o meu negócio ainda não estava totalmente estabilizado na parte de financeira, né? Quando a gente está começando, a gente precisa ali de um financeiro, e foi uma solução, primeiro pensando no financeiro, e depois ela foi muito, muito, muito importante para me manter no jogo. Porque quando você consegue fazer bons processos, você consegue fazer bons network, você consegue gerar resultado, você se mantém no jogo. E depois você não tem mais como voltar. Então, eu comecei da forma que o pessoal não começa. Eu comecei pelo produto mais caro de educação, que foi a consultoria. Mas ele que me fez chegar ao meu produto, por exemplo, gravado. Então, fica o meu convite para você, se você ainda está em dúvida, se tem que gravar um curso para começar a empreender, comece empreendendo por consultoria. Faça no 1 a 1, porque o 1 a 1 gera muito resultado, e muito resultado gera perpetuidade. Então, agradeço muito, cumpri o tempo, eu estou muito religioso com o tempo, e obrigado aí por me ouvirem. Valeu! E temos a surpresa, né? Temos a surpresa aí. Gente, eu conversei com o Natan e eu falei, cara, a tua mentoria é muito preciosa. Ele que fez todo o tráfego do ano passado e que deu o resultado pra gente de R$1 milhão. Quanto custa a sua mentoria hoje? A consultoria individual, R$50 mil. R$50 mil. O que está incluso esse processo completo? Está incluso 10 horas comigo. E é o meu olhar sobre o seu negócio. Além disso, um grupo do WhatsApp comigo e com toda a sua equipe para tirar a dúvida rápida do processo. Por exemplo, uma consultoria de lançamento, eu vou ficar durante o lançamento inteiro, mais meus treinamentos para a pessoa aprender o método da forma gravada e não precisar gastar a hora da consultoria fazendo ali perguntas muito básicas. Pessoal, quem gostaria de ganhar uma consultoria de tráfego de R$50 mil com o Natan? Quem gostaria? Levanta a mão para mim. Nossa, uma galera. Boa, então vai ser bom, hein? Tá valioso. Quem fizer a doação de uma casa agora... Ah, Diego, mas eu já doei. Doa outra. É agora. A primeira casa que sair ali vai ganhar uma consultoria de R$50 mil. Além do método CIS e todas as outras entregas que já estão garantidas. A primeira pessoa que fizer uma doação de uma casa, que chegar ali na mesa, vai ganhar a consultoria gratuita de R$50 mil desse cara. Gratuitamente vai ganhar a consultoria de R$50 mil desse cara. Eu vou falar, vale muito. É uma consultoria de R$1 milhão, porque foi responsável por trazer R$1 milhão ano passado no Arrasta Pra Cima. Uma salva de palmas para ele por essa atitude, gente. Primeira pessoa que for lá doar uma casa. Equipe, fica de olho que eu quero saber quem que é essa pessoa para a gente conectar. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.